Einstein, que era um matemático pobre, por assim dizer, e quando estava nos ativos de patentes na Suíça, desenvolveu, através do seu pensamento criativo, também a teoria da relatividade geral. Então, sob essa égide, pretendo aqui colocar algumas intuições do tema que aqui nos ocupa. Em primeiro lugar, do tema epigrafado do título, temos a economia social, e vou partir por aí. Existe, hoje em dia, uma confusão muito grande entre aquilo que será uma economia social e a sua própria gênese. E eu gostava de clarificar bem essas noções para que não existam dúvidas relativamente a isso. Então, toda a economia, toda, em geral, seja a economia do mercado, seja a economia social, por assim dizer, começou por ser uma economia comunitária, ou como hoje pretendemos chamar de economia social. E todo e qualquer ato de oficiar a comunidade é, por natureza, um ato económico. O termo economia, na sua gênese mais profunda, era o governo da casa, de modo a que as coisas não faltassem. Então era mais uma economia doméstica de onde veio este termo de economia. Não é? Economia da casa, por assim dizer, todos durante um mês, de uma maneira ou de outra fazemos. Se calhar um bom exemplo para os governantes de hoje em dia. Então, todo o ato de oficiar a comunidade, repito, é por natureza um ato económico. Existe nos nossos dias espaço a este nome social, ou seja, economia social, porque um ato pode ser isolado, mas uma atitude é constante. Perdendo-se a atitude, perde-se a identidade e a pertença aonde alocar os atos, mesmo que eles sejam isolados. Isto é, ficam sem casa. Então, uma economia comunitária é, neste viés, e em primeiro lugar, uma atitude e não um ato, que começa com uma abertura ao diálogo, no sentido de fazer convergir os atos com as atitudes. As atitudes serão, então, neste viés, um conjunto de predisposições naturais para se ser desta ou daquela maneira. Isto é, dando resposta a valores que constituem a própria economia. Quer isto dizer que, como processo de convergência que declina desse diálogo, a economia comunitária tem e deve ter sempre como finalidade o bem comum, que, entendido do ponto de vista dos seus constituintes, é uma economia, e sai agora um termo novo, saldo médio, para e preservadora desse mesmo bem. Podemos chamar também uma economia com, e a sua ética terá sempre que ser uma ética do cuidado. Ponto 2. Então, as diferenças fundamentais entre estas duas economias, que anacronicamente são uma, a economia comunitária e a economia social, e a outra, que de certa maneira nos traz aqui, de certa maneira levantar muitos problemas, à qual nós chamamos de economia de mercado, são as seguintes. Para não estar a estender muito, eu selecionei apenas duas, que são chapéus onde as outras todas podem fazer a diferença, entende-se. A economia comunitária, da qual pretende resultar a social, é uma economia de valor de ser, na qual o homem se alia a outros homens para promover valores comunitários para o bem comum. Bem que não diferencia o homem na sua dignidade. A outra, a de mercado, é uma economia de valor de ter, que resulta da exploração do homem pelo homem para a constituição do bem privado. Bem, ou seja, que é mau, porque desintegra e diferencia o homem naquilo que o sustenta na sua humanidade, na sua dignidade.
para que exista uma economia verdadeiramente social, ou, como eu prefiro, comunitária, como modelo defensor da dignidade humana, ela deve estar sempre sustentada em 3 referenciais. São princípios e valores orientadores da nossa vida. Princípios em relação aos quais nós sustentamos a nossa ação. Isto é, o primeiro ponto, a autonomia, como forma lógica de aplicação da liberdade possível de cada constituinte dessa comunidade. Então, a liberdade funciona para a autonomia como um referencial. A autonomia é uma referência. É aquilo que, no agir humano, nós podemos amplificar no nosso construto individual. Outro ponto é a afetividade. Isto é, fazer tender a vida humana para um referencial de amor. Amor como fundamento de existência do ser humano. E o terceiro ponto, ou a terceira referência, é a alegria. Fazer tender a vida humana para um referencial de felicidade. Então, a primeira pergunta que daqui resulta é a seguinte. Estas 3 articulam-se entre si. Porque não pode haver autonomia sem afetividade e sem alegria. Não pode haver alegria sem autonomia e sem afetividade. Não pode haver afetividade sem autonomia e sem alegria. Quer isto dizer que a questão da liberdade vai aparecer nas nossas decisões, sustentada naquilo que nós queremos, naquilo que nós podemos e naquilo que nós devemos, sabendo que o ideal do bem comum é chegar a um ponto em que, para a comunidade onde pertencemos, é chegar a um ponto da nossa ação em que aquilo que fazemos, aquilo que podemos, é precisamente aquilo que devemos. E então vai depender muito daquilo que é a nossa capacidade de avaliar, de julgar e de decidir por isso. Então, fazer isto na prática, isto é, na ação de cada um de nós, que é um agir moral, é ter sempre esta atitude. É ter uma ética do cuidado, que terá necessariamente que ser sustentada numa pedagogia da autonomia. A ética do cuidado começa então por uma atitude pedagógica, da qual todos nós somos responsáveis, de preservação da dignidade humana e de todas as formas de vida que habitam a Terra e, agora, alocando a dinâmica ambiental e dos recursos que a todos nós permitem subsistir. Então, o que nos leva precisamente a este último ponto da minha ação de economia social, que é que isto é uma ação de economia social. Não existe valor de ter aquilo latente, não existe dinheiro, não é? Vocês não pagaram para cá vir, eu não cobrei para cá vir também. Então é um ato de liberdade, de afetividade, de autonomia e espero que seja também de alegria. Então, esta questão ambiental faz-nos vincular a uma dinâmica de humanidade. Então, o que eu posso dizer é que neste momento, aquilo que é a minha crença, eu acho que existe humano, mas não existe humanidade. Vocês provavelmente não sabem, mas as calotas polares estão a diminuir de espessura. Permafrost, pelo solo gelado, que é das coisas mais importantes que permitem a vida na Terra, está com cerca de 20 centímetros entre a vida e a morte do planeta. Debaixo dessa permafrost existem quinquilhões de toneladas de gás metano. Quando essas frestas começarem a abrir, a vida na Terra, como ela é concebida, acabou. A questão é esta. Nós acreditamos que isso vai mudar? Acreditamos na humanidade à qual pertencemos? Ou não? Sabendo que a nossa vida na Terra é uma interdependência e essa salvação humana só pode ser efetiva caso nós assumamos o compromisso e assumamos o valor da dignidade humana como meio de preservação dessa mesma espécie e das outras coisas que habitam a Terra, acho que devemos fazer um exercício muito profundo e pensar realmente no que é prioridade da nossa vida
espero que realmente não morramos mais cedo do que precisamos pensar, até porque a nossa responsabilidade para o futuro é dupla. É saber que terra é que queremos deixar para os nossos filhos, mas também saber que filhos é que queremos deixar para a nossa terra. Então, ficam com essa questão e obrigado pela atenção.